aí, Cá? Hoje o tema vai esquentar, adorei. Hoje o tema vai ser o tema, né? Um tema que é. Como é que é, gente? Aquela palavra? Polêmico. Acho que é um Polêmico, emblemático, dá pano pra manga, aliás, dá pano para um vestido inteiro, né? Se a gente quiser. E aí, hoje a gente vai falar sobre ciúmes. ciúmes. Ai, nossa. Eu sou muito tendenciosa para falar de ciúmes, assim. Eu não tenho. Eu antigamente, quando eu não tinha maturidade, eu tinha ciúme, muito ciúme de amigo meu, amiga, muito. Hoje em dia eu acho que eu tenho ciúme se eu vejo que eu gosto da pessoa, né? Se eu tenho um sentimento pela pessoa, não sei se é recíproco ou não, ou pelo menos não tem uma confirmação, e aí eu tenho ciúmes dela acabar desenvolvendo por outra pessoa. Mas tirando isso, eu acho bem saudável até, sabia? Hum, Nada além das estribeiras. Pois é, muito da nossa literatura é tirado do grego, do latim, e a palavra jealousy tem a sua raiz na palavra velar, em latim. E aí é zelar. Só que zelar, antigamente, queria dizer cuidar para não queimar. Ou seja, Assim, tinha, eu tinha relação com, ó, cuidado, zela e cuida para não passar do ponto. Olha que interessante. tem alguns casais até que ficam irritados quando o parceiro não demonstra ciúmes por eles, né? Uhum. Esse caso também. É porque, assim, a gente vê situações de ciúmes em que obviamente não é saudável, né? Mas essa questão também sobre você ter um medinho ali de perder a pessoa, né? Ali, às vezes, quando você vê ele, até certo ponto, ok. Porque eu acho que é até um pouco intrínseco do ser humano, às vezes, você sentir um pouco de medo, mesmo você sendo muito seguro, mesmo você sendo muito isso, você pode sentir ciúme de ver uma menina flertando com seu namorado. Não Uhum. significa que você não tenha segurança suficiente de saber que ele não vai querer ficar com ela. Mas é normal, isso é coisa que acontece com os seres humanos. Mas tem uma questão muito exacerbada, né? E até traumas de infância, né? Que a psicanálise pode explicar se, por exemplo, você não teve ali um afeto maternal, um afeto paternal, você teve isso depois de adulto, você queria aquela pessoa ali só para você o tempo todo. Então, casos de dependência emocional que tem um ciúme muito grande, aí a gente tem que ver o histórico daquela pessoa, que aí já vira uma coisa que não é normal, que a gente não pode banalizar como um ciúme qualquer. Né, quando começa a virar algo ali A gente, ao longo da nossa vida, vai construindo referências de como lidar com o nosso sentimento, com o nosso desejo para com a outra pessoa, né? Então, tanto que existem os crimes passionais, que é uhum, quando as emoções ali ficam exacerbadas e você toma atitudes que você não, como se você não tivesse agindo com a sua racionalidade, você toma atitudes irracionais, né? Então você pode acabar matando alguém por ciúmes. O que a uhum, gente vê em muitos casos, né, de homicídios de pessoas que matam outras pessoas por ciúmes. E uhum, aí é um ciúme que a gente fala que é doentio, né? uhum. E às vezes a Porque pessoa está em casa, não saiu, não se relacionou nem amistosamente com ninguém. Mas aí também é um caso muito da insegurança da pessoa em si. Se a pessoa é Uhum. muito insegura, e aí a pessoa pode não dar nenhum motivo, e a gente sabe que o ciúme, ele, né, se chegar nesse patamar, Uhum. A assim, as insegurança da pessoas. pessoa que agride, você diz, né? Sim, teve um caso que eu vi, não recentemente, mas foi ano passado, de um dentista que foi perseguido por uma paciente, né? E foi perseguido mesmo. E ele começou a namorar com uma outra menina e ela ameaçava a outra menina porque ela realmente se considerava namorada dele. E era uma coisa muito bizarra, um ciúme extremamente doentio dele com qualquer mulher. E era algo realmente que você fala: caraca,
o que é isso, né? Inclusive, quantos casos de ex-namorado que não mata a namorada porque não aceita a separação, não aceita ver ela com outro parceiro. Uhum. Carol, a gente teve reajustes, né, no Código Penal recente por considerar o ciúmes também um combinado de sentimentos e que precisam ser manejados, né? Então, se você comete um crime, por legítima defesa da honra, ela me traiu, né? Porque não existe legítima defesa da honra. O que você sentiu foi ciúmes, um, uma, um sentimento tão Invalidar, controlável assim, quanto você outros, foi né? rejeitado, invalidado, com ciúme, não conseguiu controlar ali as suas emoções e Pois é, e foi ali para uma atitude movida pela raiva. Então, a raiva, ela é um sentimento base dos ciúmes. Então, imagina que o ciúmes, detalhe, a gente vai falar aqui que o ciúmes ele é cultural, ele é uma percepção cultural. Por isso que tem lugares em que a poligamia, né, é vivenciada. Então, tem algumas estruturas familiares em que as pessoas vivem juntas, né? A menos quando isso implica numa submissão da mulher e que ela tem que aceitar aquilo a qualquer custo. Aí realmente existe um sofrimento. Mas existem famílias que convivem muito bem entre parceiros, parceiras, tem trisal, tem casal, tem, enfim, uma eu série de acho ciúme, configurações. eu acho ciúmes um dos top 3 piores emoções que podem vir à tona, assim. Eu já chorei de ciúmes uma vez. E, Uhum. gente, não recomendo. Nossa, quem É nunca? muito doloroso, assim. Pra mim é muito doloroso, assim. Porque você sente um mix de sentimentos ali, é incontrolável. Então, não tem remédio, né? Que nem a dor amorosa, né? Não tem remédio pra isso, né? Pois é, e assim, você pode ter a consciência dos teus sentimentos, eles vêm, você controla É, as você pode tuas controlar as ações. suas emoções, mas você não pode controlar o fato de você estar sentindo aqueles ciúmes, né? Ele E eu me vem, lembro, ele vem arrombando a porta, né? Pá! ele estraçalhando a porta. Eu me lembro que quando eu tava na época de colégio, eu tinha um amigo muito próximo meu, mas nada romântico, nem perto, assim. Quer dizer, até depois ficou perto, mas naquela época não era perto de ter nada romântico nem nada. E eu me lembro que ele tava no colo de uma amiga nossa. E eu me lembro que eu fiquei vermelha, a ponto de todo mundo virar e falar assim: Cara, você tá com ciúmes? E eu, tipo, não. Só que foi algo tão explícito, porque eu sou uma pessoa muito expressiva. Então, se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu tô. Fica muito nítido na minha cara. Então, eu me lembro que a sala inteira virou e falou: Cara, você tá vermelha. E aí ele virou e falou: Relaxa, Carol, é ciúme de amigo. E eu falei: Cara, como assim? Foi tão espontâneo, porque eu não tava esperando por aquela reação minha. Eu não tava esperando por essa reação e foi muito espontâneo. Foi realmente um ciúme de amigo, porque nem era ciúme de segundas intenções, mas aconteceu. Hoje em dia eu não tenho lembranças de ciúmes de amigos assim, mas eu tenho lembranças que eu já tive com parceiros meus de não namoro. Namoro não, porque eu sentia, pô, a pessoa quer ficar comigo, ela tá comigo. Mas quando eu tinha sentimento pela pessoa, e a pessoa tava naquele chove não molha, é desse Ai. jeito que eu vou, e você não tem a pessoa ali, então você não sabe. Então a pessoa ela tá aberta para conhecer novas pessoas, ela Uhum. tá aberta para poder se apaixonar e aí é um sentimento de apreensão junto com ciúmes, é o pior sentimento que é um dos piores sentimentos que tem. Então assim, é aí que eu tenho mais ciúmes, mas na questão de a pessoa esclarecer que ela gosta de mim, eu não tenho. Eu tenho segurança nesse quesito. Uhum. Então, E assim, você tem? eu já, nossa. E assim, eu sou uma pessoa muito intensa, né? E eu preciso tomar muito cuidado. Então, esse sistema de autorregulação emocional, a partir do que eu sinto, ele é diário para mim. Porque- Então, assim, existe, e só que isso vai mudando com um termo que você usou lá no começo, com a maturidade.
Com a maturidade, a gente vai adquirindo técnicas melhores e conceitos melhores para lidar com ciúmes. Eu lembro que quando eu era bem mais nova, então ali na casa dos 20 anos, não sei se dá para lembrar muita coisa daquela época, né? Tá ficando mais longe, mas a minha memória racional era assim de pessoas que se eu visse conversando com outras, né? Então, se eu me relacionasse com alguém e eu visse essa pessoa sorrindo para outra, eu logo pensava, alguém é mais agradável do que eu, alguém é mais legal do que eu. Isso acaba que dizia muito mais sobre você, né? Exato, como aquela pessoa está fazendo, a minha amiga, o meu amigo ou o meu namorado sorrir, Ela tá eu sendo não mais legal estou. que eu, tá sendo mais interessante do que eu. Pois é, e aí eu nunca agi sobre os ciúmes, né? Mas eu fico engolindo aquilo com farinha, assim, como eu Reprimindo, não. porque além de tudo a gente vai reprimir, a gente não vai virar e falar. Então eu tô. Ai, tem tanta música de ciúme que a gente estava comentando antes, né? Aham. Tem um que tô me mordendo de ciúmes, não sei. O traje a rigor. É? É, o Como é que traje a é? rigor. Vou colocar aqui para a gente ver. Me Eu mordendo quero, de ciúmes. eu quero levar uma vida moderninha. Aí, não ser machista e não bancar o possessivo. Ser mais seguro e não ser tão impulsivo. Mas eu me mordo de ciúmes. Essa é me morro de ciúmes, é essa. Agora, a que mais me. Assim, a que mais me representa é aquela ciumenta. Para de ser tão ciumenta. Desse jeito nenhum homem te aguenta. Mas a questão é, antes de você ter algo sério com a pessoa, aí sim eu realmente tenho um ciúminho ali, né? No sentido de, É, não, tem tanta gente ali, não fico no mesmo meu, não. exato, ó, prioriza eu aqui. Porque, olha só, os ciúmes, assim como qualquer sentimento, é resultado do que a gente pensa. Pessoal, é resultado da interpretação que a gente faz da situação, né? Então, assim, às vezes eu leio um cenário e me sinto incomodada, eu sinto como se eu estivesse perdendo alguém, como se eu estivesse me distanciando de alguém, eu sinto raiva, né? Eu sinto o distanciamento, eu falei, às vezes até como um asco, né? Não queria estar naquela situação. E aí eu falo, É um opa, sentimento de frustração muito grande. E eu acho que tem frustração, uma coisa que já aconteceu com, eu acho que a maioria das meninas jovens, talvez tenha acontecido com você também, Dri. uhum. É você ir para algum lugar por conta de uma pessoa específica e você chegar na hora e você ver essa pessoa específica ficando com outra pessoa. Ah, já! Eu acho que Nossa! é um momento assim, é um evento na vida da mulher jovem. Isso acontece, a pessoa sai da casa dela, residência dela, linda, produzida, arrumada e principalmente cheia de expectativas de ficar com fulaninho de tal, de fazer acontecer. Isso, e eu vejo tantos lados assim que eu falo, gente, nenhuma experiência única. É algo incrível como nenhuma experiência única. E aí a pessoa, a dita cuja, sai linda e maravilhosa, compra roupa às vezes, tal, sei lá o que, sai de casa e quando vai pra festa vê o fulaninho com outra. Gente, é um sentimento assim que não tem Nossa! explicar. Eu consigo Não tem. lembrar até da minha idade. Eu tinha 17 anos, Eu lembro perfeitamente cada momento. era um platônico, assim, a pessoa nem sabia que eu existia, assim, a minha vida inteira, fui sempre mais na minha, quieta e tal. E aí eu cheguei lá e a pessoa falou assim, ah, esse aí é fulana, é minha namorada. Mas minha cara mudou na hora, né? O meu pensamento assim, como você tá namorando, sendo que na minha cabeça eu já estava namorando com você há muito tempo. Você era a pessoa da minha vida. Como você tá namorando, né? E eu acho que foi a primeira vez que eu chorei largada na parede. Sabe aquele choro que a gente desce largado na parede, assim? A Aham. primeira vez. Então, isso de namorando já aconteceu com um menino que eu ficava, mas nada demais. E aí eu tava na festa, encontrei com ele e falei, opa! Quando eu falar com ele, ele falou, você não vai acreditar. Eu falei, não vou. Tô namorando. Eu falei, não vou acreditar Pô. mesmo. Imagina.
Mas, assim, é desesperador, assim. É de se dar vontade de você se trancar num buraco e falar... "Ah!" assim, aí é sentimento de rejeição, o sentimento de por que ela, não eu. Sim. É, vários sentimentos envolvidos ali, que gera uma complexidade ali, que você fica naquele momento de introspecção e reflexão do cenário ali. Você fala, cara, caramba, né? O que que eu faço com isso agora? Então, assim, são momentos ali que a gente passa por umas situações complicadas, mas depois a gente vai aprendendo a lidar e criando resiliência E, também. Então, a resiliência, ela é algo bacana também, porque a gente vai aprendendo a lidar com a situação. E hoje eu já lido de uma forma diferente, assim, né? Mas também depende do contexto, depende da sua relação com a pessoa, do respeito também, né? Que a uhum, pessoa vai ficar com o fulaninho de estar na sua frente pra quê, meu amor? Fica ali atrás, né? uhum. Tem essa percepção, né, de que alguém que está ali muito próximo a você gosta de você e pode estar sofrendo. Então, assim, repito, teve um outro bate-papo que eu coloquei aqui. Você não é totalmente responsável pelo sentimento da outra pessoa. Então, o que a pessoa vai sentir diz muito mais sobre ela, sobre a interpretação que ela fez da situação. Mas tenha respeito, tenha zelo, tenha É um pouco de cuidado. empatia, não é muito, nem precisa de muito, né? Só um pouquinho só, Pois né? é. Mas esses casos, assim, realmente extremos de ciúmes, que eu vejo muitas mulheres em festa agredindo outras mulheres, puxando o cabelo, derramando bebida nas mulheres. Sendo que isso, gente, eu não, eu uso óculos porque eu tenho 5 graus de miopia. Eu já falei aqui algumas vezes. Eu Uhum, não enxergo, meu amor. Se o seu namorado tá do seu lado, eu não vou enxergar. Eu mal vou te enxergar, não vou enxergar o seu namorado. Eu não vou, para eu enxergar uma pessoa da minha frente, tem que estar perto dela. Eu não vou enxergar. uhum, Tipo assim, às vezes a gente fica tentando enxergar as pessoas em volta, o ambiente em volta. E eu me lembro que já jogaram bebida em mim, já tentaram me agredir num bloco de carnaval, porque a menina cismou que eu tava olhando pra namorada dela. Eu falei, gente, se eu encontro na rua, eu não sei nem quem é, não sei nem a cor de cabelo, não sei nem nada, né? Mas a pessoa provavelmente era insegura e a gente não sabe se o relacionamento dá motivos para que ela tenha essa insegurança, porque tem muitos relacionamentos que a namorada ou o namorado tem muitos ciúmes, né? É muito ciumento, mas tem motivos para isso. Então não sei quais motivos daquela pessoa, mas querendo ou não, a outra pessoa não tem nada a ver. uhum. E quais são os combinados, os contratos que o casal tem, né? Quais são, e mesmo em termos de amizades, em termos de está saindo, está conhecendo, né? Então, quais são as percepções ali um do outro? Por que que quando eu fico muito incomodada com qualquer pessoa, assim, quando eu estou conversando e aí a pessoa desvia o foco, ou olha para outra coisa, ou olha o celular, ou pode ser da pessoa? Pode, mas torne isso previsível para mim. Deixa eu entender como é que você funciona primeiro, né? Porque eu vou me sentir incomodada. E tudo bem, talvez você não tenha nada a ver sobre isso, talvez isso seja algo meu, mas vamos só ajustar aqui, né? Então, eu tinha um relacionamento que eu considerava abusivo e tudo era muito criticado. Minha roupa, meu cabelo, óculos, sapato, um monte de E coisa. você era, né? Era o que eu escolhia, era o que eu fazia, enfim, então tudo era muito criticado. Passou um tempo, terminei, era um namoro muito tóxico, enfim. Passou um tempo, fui para um outro relacionamento. E aí, quando eu fui me trocar, eu falei assim: tudo bem para você eu ir de saia? Ah, né? E aí a pessoa falou: por que não estaria? Eu tive um também que a gente ia no cinema e ele falou assim: tudo bem se eu ir de short? E eu falei, desde que você não vá nu, pra mim, você pode como você quiser.
Desde que não seja um atentado ao pudor e eu esteja do Desde que a gente lado, não. né? Exatamente. Desde que não seja 80 por 12, você pode como você quiser, de chinelo, de camisa de time. Eu não tô ligando pra isso, né? Eu quero a sua companhia ali. Eu não quero vestir as suas roupas. Eu não quero, né? Até porque cada pessoa tem uma personalidade. A gente sabe que a roupa ali, ela diz muito sobre a pessoa, o estilo da pessoa também, sabe? Então, se você quer ir se sentir mais confortável para o cinema, por que não, né? Tá tudo bem, a gente tem que normalizar esse tipo de coisa, né? E tem muito essa questão também de roupa de mulher, de foto de mulher de biquíni. Então, por exemplo, você tira foto de biquíni, você sendo mulher, você é invalidada, você já é vista como um objeto, você já é vista como o que também causa muitos ciúmes em relacionamentos, mulheres, quando o cara curte foto da menina de biquíni. Mas, gente, biquíni é uma roupa. Tudo bem que pode ser um pouco mais sensual, mas tem muitas mulheres, muitas, que começam o namoro e simplesmente vão no Instagram do namorado e fazem uma limpa e tiram todas as meninas do perfil do namorado. Aí depois de meses que termina, volta a seguir todo mundo, aquela coisa. Mas Uhum. a quantidade de amigos meus próximos que me deixaram de seguir quando começaram a namorar e outras várias meninas, porque a namorada pediu ou a namorada pegou o Instagram, foi ali, como homens também fazem isso, é absurdo, né? Então, é um absurdo, né? É Uhum. um absurdo. Mas até que ponto é saudável, até que ponto não é? Pois é, e Até que assim, a ponto gente você tá. está invadindo a privacidade da outra pessoa. E não só privacidade, assim, tá? A gente costuma observar, especialmente em clínica, casos tão agressivos quanto uma violência, tá? Deixar claro aqui que agressividade tem a ver com o nosso movimento, violência é quando isso viola um direito seu, quando isso invade um espaço seu. Eu posso gritar com você e ser agressiva, e você entender que isso não afetou em nada, na sua vida, mas eu posso gritar com você e aí te violar um direito, ser assediosa, assediar, te invalidar, te deixar constrangida e tal, aí é uma violência, tá? Só para deixar aqui claro. Mas tem pessoas que já beiram a violência, e uma violência até um pouco mais, é, como que eu posso, nas entrelinhas, que às vezes as pessoas não percebem. Então eu já vi gente maltratando o enteado, porque representava o filho Do ex, do do ex ou da ex-marido. ex, né? Uhum. E isso me dói demais, assim, porque acaba atingindo pessoas ou objetos para Que não tem nada a machucar ver. outra pessoa e que não tem nada a E às ver. vezes a pessoa pode ter até o ciúme do amor que ela dá para aquele filho. Pois é. O ciúme pode ser no limite tão possessivo que tem o ciúme do ex, mas também tem o ciúme ali tanto da representatividade do ex, quanto do papel importante que aquela criança tem na vida da mãe. Pois é. Já vi gente destruindo álbum de casamento, né? Por exemplo, a pessoa é casada uma outra vez. Então, o registro daquilo que foi uma vivência boa, porque aquilo representava, né? Poxa, representa uma vida, uma história, um processo que você passou, né? Então, isso é uma atitude violenta. Você violou um espaço meu, porque dentro de um relacionamento a gente tem individualidades, né? Então, tem a Adriana Pessoa com a sua vivência, com a sua história, né? E aí tem a no caso aqui um exemplo, né? O meu marido tem o Ricardo e ele tem a sua vivência, ele tem a sua história e isso precisa ser respeitado. A partir do momento que eu faço o que você disse, né? Que eu vou lá e tiro o Instagram do outro, ou que eu corto, picoto uma roupa que ganhou da outra pessoa ali no passado. É, hoje em dia também tá muito. Tá uma questão de. A traição tá bem banalizada, assim, sabe? Não que eu acho que não tenha nunca sido, mas agora eu acho que tá bem escancarada, assim. Eu percebo muito isso, né? Então, Uhum, o pessoal já nem sente culpa, ou remorso, ou coisas do tipo, sabe? uhum, É, e muitas pessoas que são as mais ciumentas são as que traem. uhum. E olha, existe
existe hoje vários desdobramentos sobre traição. Se a gente for pensar assim, há 30, 40 anos atrás, existiam para algumas pessoas comportamentos que eram inadmissíveis, inadmissíveis, né? Eu brinco aqui em casa, né? Eu falo, olha, tudo bem conversar com outra pessoa, eu só não quero que você esteja metido com nenhum crime que eu não saiba. Isso para mim é pior, é uma traição pior do que estar conversando com outra pessoa. Talvez em outras épocas, e isso relacionado à maturidade, conversar com outra pessoa, isso me deixaria a não ser a conversa romântica interessada em ficar com outra pessoa. Aí realmente eu já teria saído de cena, né? Não, não, não faz mais sentido para mim. Mas em relação a amizades, em relação à convivência, pessoas, parceiros de trabalho, enfim, e tal. Mas não me apareça aqui dizendo que está metido com o sistema de lava-jato, com lavagem de dinheiro, isso para mim é Fala que péssimo. tá te traindo, mas não fala que tá no esquema de Que lava-jato. está num esquema de crime organizado. Nossa, péssimo. Ma- Mas hoje adquiriu outros desdobramentos. Tem pessoas que se sentem traídas quando o parceiro assiste um filme no Netflix e não chama. Fica a dica aqui, viu, Ricardo? Quando saem, vão tomar uma cervejinha e não chamam o parceiro. Muito. Pode ficar atento a isso também. Tá vendo, Ricardo? A lista só aumenta. Né? Porque o nosso acordo aqui em casa é a parceria. A gente gosta de se divertir um E, com o outro, mas tudo e bem. às vezes a gente confunde até essa parte de ficar magoada, mas a realidade é o ciúme também. Pode ficar magoada, mas tem o que de ciúme quando você vê, por exemplo, amigas suas saindo e não te chamando. Sim, tem aquele sentimento de você ficar triste, magoado, mas a gente sabe que tem um ciúme ali que Como eu faz não fui essencial para essa pessoa nesse momento? Como eu, Adriana, não fui essencial naquele grupo, né? sim. Como não sentiram a minha falta? Olha quanta coisa o E ciúme. abala o nosso emocional, abala nossas estruturas, né? Então, assim, e muitas vezes o ciúme ele é desgastante, né? Tanto para a pessoa quanto para outra pessoa. Tanto para a pessoa que está sentindo, quanto para outra pessoa que está recebendo as milhares de chamadas. E a gente sabe que muitos relacionamentos, a pauta é a pessoa era muito ciumenta, me sufocava, a pessoa era tóxica, porque chega no limite de ciúme tão grande que vira uma toxicidade. Pois é. Pessoal, tem uma coisa que chama profecia autorrealizadora, Caio. Eu não lembro se isso tem na psicanálise, mas às vezes acaba caindo num padrão de comportamento que você corre atrás de uma informação. Ah, a gente falou disso lá em vieses cognitivos, a gente falou de viés de escolhas. Quando cai num padrão de comportamento em que você vai buscar confirmar uma informação que ela já está formada na sua cabeça, você já criou a ideia de que alguém está te traindo. Então você vai ligar várias vezes, vai checar onde essa pessoa está, você vai buscar essa confirmação a qualquer custo, literalmente a qualquer custo. Tem gente que paga detetives. Detetive, eu conheço um caso de uma pessoa que pagou o detetive particular, de fato, descobriu. Então foi atrás, buscou ali, tinha, né? Tinha de repente a intuição, sentiu, percebeu alguma coisa diferente na rotina, foi. Então, né, claro que a intuição também está interligada, mas às vezes, assim, a pessoa está naquela rotina, também ninguém mudou aquela coisa, Uhum. vai desconfiando, a relação não tem como continuar a mesma. Pois é. Carol, o que que você acha? A gente paga terapia ou paga detetive? Qual que vai trazer mais resultados no futuro? Pergunta difícil. Mentira, eu vou Pois ter é. terapia sempre, porque o que adianta você descobrir a traição ali com o detetive e você não ter emocional para lidar com isso? Você acabar cometendo um crime passional. Então, assim, eu sou a favor da terapia porque você vai descobrir, mas você vai estar emocionado
emocionalmente mais controlada e com mais discernimento, clareza mental para lidar com essa situação da melhor maneira É. possível. E completo o que você disse, Cá, dizendo assim que você vai desenvolvendo a mais a sua autonomia para fazer o que você quiser com liberdade e segurança a partir daquela informação, Sim, né? Ai, exatamente. gente, ciúmes, olha, não dá para fugir, não dá para falar assim, eu sou um ser estoico, totalmente controlado, nunca senti Ah, ciúme. eu tô, nossa, acho que assim, não tem. A minha irmã tem ciúmes do nosso cachorro. Uhum. Quando ela não estava morando com a gente, eu fiquei muito próxima dele, até os 5 anos dele. Hoje em dia ele tá com 8. Eu era muito próxima dele. Gente, ela tem uns ciúmes do cachorro. E eu amo ele, eu sou louca por ele, é um bulldog. O nome dele é Preto. Eu sou louca, apaixonada por ele. Ai, Mas pra mim é muito impressionante ela ter um ciúme genuíno de um cachorro. Mas ela tem mesmo. Se ele vai me lamber em vez de lamber, ela tem ciúme. Se ele vai ficar do mal, ela tem um ciúmes do cachorro. Né? E a gente sabe que o ciúme tem de objeto, não só de pessoas físicas, mas de animais, de objetos, né? Ah, não, roupa, eu tenho ciúme disso. Eu falo, gente, mas o que que é isso, né? uhum. Olha, de objetos, assim, eu nunca tive, muito pelo contrário, eu gosto até de dar presentes, né? Então, por exemplo, Adriana, achei esse brinco legal e tal, você gosta, vai ficar legal. Eu também sou mais desapegada. Eu tenho uma amiga que é muito assim, eu tenho uma tia ai, ela é um amor, assim, e uma vez eu falei, nossa, tia, tá cheirosa e tal, ela me deu o perfume dela de presente, né? Que Então, graça, que quanto linda. de objetos, coisas assim, eu não tenho ciúmes, mas a percepção, muitas vezes, de que eu não fui essencial para alguém num determinado momento, isso me abala. Isso me abala. Mas é aquilo também, a gente também não pode abrir mão das nossas coisas para dar para todo mundo, né? A gente nunca vai ser essencial 100% para todo mundo, até porque, por exemplo, quero muito, muito, comprei um bolo ali que eu lutei para comprar, eu não sei, eu tô dando um exemplo muito bobo, mas, sei lá, minha luminária. Eu sou uma pessoa que eu dou tudo para todo mundo, juro. Tô na rua com banana e tal, meu Uhum, lanche, quando eu vejo um morador de rua pedindo, eu não penso duas vezes e vou lá e dou. Mas, por exemplo, minha luminária, gosto muito dela. Alguém vira e fala, ai, que linda. Eu amo minha luminária, eu não posso uhum. dar. Eu também lutei para pegar a Tá, luminária. Então, lute pela sua, né? então, assim, é claro que são casos e casos. Se tem uma coisa, por exemplo, uma roupa que eu não. Ah, pra mim, minha amiga minha gostou, claro, pode ficar, isso acontece, é normal. Mas tem coisas também que a gente não pode abrir mão, isso não é egoísmo nosso, né? A gente pode emprestar, a gente pode mostrar pra pessoa, mas também lembrar que a gente também tem que pensar também na gente. Pois é, pois é. Exato, nossa, quanta coisa. Abri meu coração aqui para falar de É, ciúmes. Vou até levar para minha você acha terapia que eu posso. também. No início a gente sempre fica falando, o que a gente vai falar? Aí quando a gente vê o assunto flui, a gente puxa pra outro que se deixar, a gente fica aqui 3 horas falando de ciúme. Pois é, pessoal, coloca aqui nos comentários se você já sentiu ciúmes. Eu não vou nem perguntar se você já sentiu ou não, mas se você já sentiu, coloca aqui o que que você fez para regular, para se sentir melhor sobre isso, para superar. Divide com a gente o que foi importante para você chegar até aqui e contar pra gente. Carolzinha, mais uma vez, muito obrigada pela Obrigada sua a você, Dri. É contribuição. sempre ótimo estar aqui. Fico feliz. E até a próxima, pessoal. Coloca lá contato, @sociopsi, o tema que você quer. E se você conhece alguém muito ciumento, partilhe esse vídeo. Beijo, querida. Até a próxima. Beijo, Dri. Tchau. Até Tchau, a tchau. próxima.